Você já imaginou como seria a música no céu? Harmonias perfeitas, melodias tão sublimes que fazem o coração vibrar com a presença de Deus. Agora reflita. E se essa mesma música, outrora usada para glorificar o Criador, fosse distorcida e transformada em uma arma para enganar, manipular e desviar almas? O que Satanás, o maior inimigo de Deus, sabe sobre a música que nós talvez nem imaginemos? E por que ele a usa tão habilmente para deturpar a adoração dentro das igrejas? Antes de sua queda, Lúcifer ocupava um dos papéis mais elevados e magníficos entre os anjos. Ele era descrito como o mais belo, o mais talentoso e aquele cuja própria essência parecia estar ligada à música. Em Ezequiel, é dito que ele foi criado com instrumentos musicais embutidos em seu ser. Tambores e pífaros foram preparados no dia em que foste criado. Seu propósito era liderar o louvor celestial, conduzindo os exércitos angelicais em adoração ao Criador. Imagine a cena. Lúcifer, com sua presença radiante, emanando sons tão perfeitos que enchiam o céu de glória e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Mas algo mudou. O coração de Lúcifer foi corrompido. Ele deixou de usar seu dom para exaltar a Deus e começou a desejar a glória para si mesmo. A música, que deveria ser uma oferta de humildade e louvor, tornou-se uma ferramenta para alimentar seu orgulho. Ele disse em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Assim começou a rebelião, e a música, antes usada para glorificar o Criador, tornou-se uma arma de engano e manipulação. Quando foi expulso do céu, Lúcifer não perdeu sua astúcia nem o profundo conhecimento sobre o poder da música. Ele sabia como ela podia tocar as emoções, influenciar pensamentos e moldar comportamentos. Desde então, Satanás tem usado a música como uma de suas ferramentas mais eficazes para desviar a adoração que pertence a Deus. Ele cria melodias cativantes e ritmos hipnotizantes, mas que no fundo não exaltam o Criador. Em vez disso, levam os ouvintes a buscar prazer, emoção e até idolatria. Agora pense nisso. Se Lúcifer, o anjo caído, era o mestre da música no céu, quanto mais ele seria capaz de usar esse mesmo talento para criar enganos aqui na terra. Suas melodias podem parecer puras, suas harmonias podem soar espirituais, mas a essência por trás delas pode ser corrupta. Ele entende como a música pode manipular o coração humano e criar uma falsa sensação de conexão espiritual. Você já se perguntou se aquela música que tanto emociona em certos cultos é realmente um louvor a Deus ou se está sendo usada como uma ferramenta de distração? Como Satanás, aquele que um dia liderou os coros celestiais, transformou sua arte em uma arma contra a fé. E isso não é tudo. Nos próximos minutos, você verá como luzes e atmosferas artificiais são usadas para complementar essa manipulação, criando uma ilusão de espiritualidade que pode enganar até os mais devotos. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma revelação profunda sobre como o inimigo tem distorcido a adoração para desviar corações do verdadeiro Deus. Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Memorize o nome e a foto de perfil deste canal para que você não o perca ou confunda com os outros canais, no qual a maioria não falam a verdade sobre a Bíblia, e assim te afasta ainda mais dos braços de Deus. Agora apenas confira se já está inscrito neste canal, porque aqui você só vai encontrar a verdade, sempre provada dentro da própria palavra de Deus. Música e adoração sempre caminharam juntas. Na Bíblia, vemos como cânticos foram usados para glorificar a Deus, trazer cura e até vencer batalhas espirituais.
Mas, e se aquilo que deveria nos aproximar do Criador estivesse sendo distorcido para nos afastar dele? Poucos percebem, mas Satanás, que já foi descrito como um mestre da música celestial, conhece o poder da música como poucos. Ele sabe como usá-la para manipular corações, confundir mentes e transformar louvor em espetáculo vazio. Imagine uma congregação onde as luzes piscam em sintonia com acordes poderosos. Os sons parecem elevar a alma e todos estão emocionados. Parece uma cena de adoração perfeita, não é? Mas e se toda aquela emoção não passar de um show? E se Deus não estiver presente porque o foco se desviou para o impacto emocional, para a performance ou para os artistas no palco? Essa é uma armadilha mais comum do que imaginamos, e ela está transformando o culto em um evento de entretenimento. Satanás é descrito como aquele que se disfarça em anjo de luz. Ele não age de forma óbvia, mas subtil, misturando o erro com a verdade. Ele usa elementos que parecem espirituais, como música e luzes, para seduzir os sentidos e mascarar uma adoração superficial. E aqui está o ponto mais perigoso. Quanto mais nos baseamos em emoções geradas por estímulos externos, menos dependemos do Espírito Santo. A Bíblia nos alerta sobre isso em Isaías, onde Deus repreende o povo dizendo: "Este povo me honra com os lábios, mas seus corações estão longe de mim." Não é difícil imaginar isso acontecendo hoje, quando a música na igreja deixa de ser um louvor para Deus e se torna um espetáculo. Quando a presença de Deus é substituída por uma atmosfera cuidadosamente criada, algo vital está sendo perdido. A essência da adoração. Não é errado usar música ou luzes na igreja, mas quando esses elementos passam a dominar o culto, desviando o foco de Deus, estamos abrindo espaço para o engano. Satanás entende o impacto da música nos nossos corações e mentes porque ele a usou para glorificar a Deus antes de sua queda. Agora, ele deturpa esse poder para capturar a adoração que pertence somente ao Criador. Em Êxodo, vemos como o povo de Israel, diante da ausência de Moisés, usou música para celebrar um bezerro de ouro. A música deveria ser um canal de louvor a Deus, mas foi transformada em ferramenta para a idolatria. Será que algo semelhante está acontecendo hoje? Será que, ao invés de glorificar a Deus, estamos glorificando o artista no palco, a atmosfera criada ou até mesmo nossas próprias emoções? E quanto às luzes, em vez de apontar para aquele que é a verdadeira luz do mundo, elas muitas vezes servem para criar uma experiência sensorial que impressiona os olhos, mas não transforma o coração. Como Paulo advertiu em suas cartas, a simplicidade do Evangelho nunca deve ser substituída por aparências ou performances que alimentam o ego humano. As emoções são uma das forças mais poderosas na experiência humana. Elas movem decisões, conectam corações e nos ajudam a compreender a vida em sua profundidade. Mas o que acontece quando as emoções, em vez de serem canalizadas para uma experiência genuína com Deus, são manipuladas para criar uma ilusão de espiritualidade? O que você está prestes a ouvir agora pode abrir seus olhos para uma realidade que passa despercebida por muitos dentro das igrejas. Na Bíblia, vemos como as multidões eram facilmente movidas por emoções. Durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o povo gritava: "Hosana nas alturas", aclamando-o como rei. Mas poucos dias depois, muitos daqueles mesmos lábios clamaram: "Crucifica-o". O que mudou? Certamente não foi a verdade sobre Jesus, mas as emoções manipuladas por líderes que tinham seus próprios interesses. Esse é um retrato assustador do poder das emoções quando não são guiadas pela verdade. Hoje, dentro de muitos cultos, as emoções são cuidadosamente orquestradas por meio de música, luzes e palavras estrategicamente colocadas.
O objetivo nem sempre é levar as pessoas a uma conexão com Deus, mas criar uma experiência intensa e memorável. Não é raro ver multidões emocionadas durante o culto, mas saindo sem compreender a mensagem ou sem transformação espiritual real. O que resta, no final, é uma memória vazia de sentimentos momentâneos e não uma mudança de vida guiada pelo Espírito Santo. Mas como isso acontece? É simples. Satanás entende como as emoções podem ser uma ferramenta poderosa. Ele não precisa destruir sua fé de forma direta. Basta que ela seja construída sobre uma base instável de sentimentos e experiências sensoriais. Quando a música atinge seu auge, as luzes piscam no momento certo e as palavras do pregador são ditas com a entonação perfeita. Você pode sentir que está diante de algo espiritual. No entanto, se não houver verdade e sinceridade no coração, toda essa emoção é como um castelo de areia à beira do mar. Em Lucas, Jesus contou a parábola dos dois construtores. Um construiu sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. As emoções, quando desconectadas da palavra de Deus, são como essa areia, instáveis, passageiras e incapazes de sustentar uma verdadeira fé. É por isso que a manipulação emocional no culto é tão perigosa. Ela cria uma sensação de espiritualidade que não resiste aos desafios da vida. E como sabemos que Satanás está por trás disso? Ele usou táticas emocionais para tentar desviar o próprio Jesus. Durante a tentação no deserto, ele ofereceu a Jesus reinos e glória instantâneos, tentando apelar para um desejo humano de poder e reconhecimento. Essa mesma estratégia é usada hoje, mas de forma mais sutil, muitas vezes dentro das igrejas. Se as emoções são facilmente manipuladas, como podemos garantir que nossa adoração seja genuína? O apóstolo Paulo nos dá a resposta em Romanos, onde ele nos chama a renovar nossa mente. Isso significa submeter nossas emoções à verdade de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie em vez de sermos levados por estímulos externos. Você já parou para pensar se está adorando a Deus com sinceridade ou apenas respondendo a estímulos emocionais? Será que seu coração está realmente conectado ao Criador? Ou você está preso em uma experiência cuidadosamente planejada para impressionar os sentidos? Mas há algo ainda mais profundo por trás disso tudo. A seguir, vamos explorar como certas práticas e influências externas, que muitas vezes têm raízes no paganismo, estão moldando a forma como o entusiasmo acontece hoje. Será que estamos repetindo os erros do passado ao adotar o que não vem de Deus? Espere até ouvir isso, porque o que você descobrirá poderá mudar completamente sua visão sobre o que acontece dentro das igrejas. Me conte aqui abaixo nos comentários se este estudo está sendo esclarecedor para você. Se precisar, posso trazer mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Passo meses estudando cada tema para te ajudar a entender a Bíblia de forma simples e descomplicada. Faça deste canal o seu meio diário de comunhão com Deus. Todos os dias, reúna a família e assista pelo menos um vídeo deste canal. Meu compromisso aqui é combater os falsos ensinamentos bíblicos. O conhecimento te liberta e também, com ajuda do Espírito Santo, você terá a capacidade de mostrar o verdadeiro caminho da salvação para outras pessoas. A adoração verdadeira deve ser pura e centrada em Deus. Mas o que acontece quando práticas externas, com origens em tradições pagãs, se infiltram na igreja e começam a moldar a forma como cultuamos? Você pode estar pensando, isso realmente acontece? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai revelar conexões surpreendentes entre o passado e o presente, que muitas vezes passam despercebidas, mas têm um impacto devastador na essência da verdadeira adoração. Desde os tempos antigos,
Deus deixou claro que seu povo deveria ser separado, santo, e que não deveria adotar as práticas das nações ao seu redor. Em Deuteronômio, ele adverte: não adotarás as práticas dessas nações. Não servirás ao Senhor teu Deus como elas servem aos seus deuses. Essa ordem era clara, mas o coração humano, muitas vezes atraído por aquilo que é visualmente impressionante ou emocionalmente envolvente, tendia a se desviar. No Antigo Testamento, vemos Israel repetidamente caindo na armadilha de incorporar práticas pagãs. Seja através da construção de altares em lugares altos ou da adoração de ídolos como Baal e Azerá, o padrão era sempre o mesmo. O povo misturava o culto ao Deus verdadeiro com elementos emprestados de religiões vizinhas. Essas práticas frequentemente incluíam rituais elaborados, uso de música e danças sensuais, e até mesmo sacrifícios humanos em busca de aprovação divina. Avançando para os dias de hoje, muitas práticas que parecem inofensivas ou modernas têm raízes preocupantes. Um exemplo claro é o uso excessivo de luzes, fumaça e projeções visuais em cultos. Embora a tecnologia possa ser usada de maneira saudável, é preciso questionar sua origem e propósito. Muitas dessas técnicas foram desenvolvidas inicialmente para criar atmosferas emocionais intensas em shows seculares e cerimônias religiosas pagãs, onde o objetivo era impressionar os sentidos e manipular emoções. Você sabia que em cerimônias de adoração a deuses antigos, o uso de luzes tremeluzentes, cores vibrantes e sons rítmicos era uma estratégia comum para hipnotizar os participantes e levá-los a um estado de êxtase? Essas práticas não estavam voltadas para transformar vidas, mas para criar uma ilusão de conexão espiritual, muitas vezes mascarando a ausência de um significado mais profundo. É possível que algo semelhante esteja acontecendo em muitos cultos hoje? Será que o impacto visual e sonoro substituiu a presença do Espírito Santo? Quando elementos externos dominam a adoração, o risco de cair em um ritual vazio, que imita práticas antigas sem perceber, torna-se alarmantemente real. Outro ponto importante é o sincretismo, que é a mistura de práticas cristãs com elementos de outras religiões. Isso aconteceu ao longo da história, especialmente quando o cristianismo começou a se expandir para territórios com tradições religiosas profundas. Muitas festas, símbolos e até mesmo certas músicas foram incorporados ao cristianismo, mas com significados modificados. Apesar disso, as origens dessas práticas continuam a lançar uma sombra sobre a pureza da adoração. E por que isso importa? Porque Satanás usa essas influências para desviar a adoração que pertence exclusivamente a Deus. Ele sabe que, se conseguir corromper a forma como adoramos, pode afastar nossos corações do Criador. Paulo nos adverte que o inimigo é astuto e trabalha para enganar até os escolhidos. Ele se disfarça de anjo de luz, infiltrando práticas aparentemente inofensivas para criar uma adoração que é apenas superficial. Mas há esperança. O primeiro passo para corrigir esse desvio é o discernimento. Precisamos examinar cada prática à luz da palavra de Deus, perguntando: isso glorifica verdadeiramente ao Senhor ou apenas impressiona os sentidos? Essa prática tem raízes na Escritura ou vem de tradições que Deus condena? A adoração verdadeira não precisa de artifícios. Ela é poderosa porque é centrada na presença de Deus. Você já se perguntou se certas práticas em sua igreja têm mais a ver com tradição humana do que com a vontade divina? Será que estamos, sem perceber, repetindo os erros de Israel ao adotar o que Deus claramente rejeitou? Mas não pense que isso é tudo. Nos próximos minutos, vamos explorar algo ainda mais profundo, o paradoxo espiritual entre luzes e sombras na adoração. Como podemos distinguir a verdadeira luz divina das luzes artificiais que mascaram escuridão espiritual?
Você não vai acreditar na profundidade dessa revelação. Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Agora, apenas confira se já está inscrito neste canal, porque aqui você só vai encontrar a verdade, sempre provada dentro da própria palavra de Deus. A luz sempre foi um símbolo central na narrativa bíblica. Desde o Gênesis, quando Deus ordenou, haja luz, até o Apocalipse, onde o Cordeiro é descrito como a própria lâmpada da Nova Jerusalém, a luz representa a presença divina, a verdade absoluta e a vitória sobre as trevas. Mas ao longo da história da humanidade, a luz também foi usada como uma ferramenta de engano. Satanás, descrito como aquele que se disfarça em anjo de luz, utiliza brilhos artificiais, sensações momentâneas e aparências ilusórias para desviar a adoração que pertence exclusivamente a Deus. Hoje, esse paradoxo entre luzes e sombras é mais relevante do que nunca, especialmente dentro do contexto da adoração moderna. Imagine entrar em um culto onde luzes piscam em sincronia com a música. Cada movimento das luzes, cada cor e cada intensidade parecem criar uma atmosfera celestial. As pessoas estão emocionadas, algumas chorando, outras levantando as mãos. Mas em meio a tudo isso, uma pergunta surge: será que a presença de Deus realmente está ali? Ou será que o ambiente cuidadosamente construído está apenas criando a sensação de espiritualidade, mascarando a ausência da verdadeira luz divina? A Bíblia nos ensina que a luz de Deus é constante, pura e transformadora. Ela não depende de artifícios humanos. Em Salmos, o salmista declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Essa luz é suficiente por si mesma, guiando, protegendo e transformando. Mas, quando olhamos para muitos cultos hoje, a dependência em luzes artificiais e efeitos visuais é evidente. Esses elementos, embora impressionantes, muitas vezes competem com a simplicidade e a profundidade da mensagem do Evangelho. Satanás conhece o poder simbólico da luz. Ele foi criado como uma das criaturas mais esplendorosas, e sua própria aparência era descrita como deslumbrante. Antes de sua queda, ele era um portador de luz, mas seu orgulho o levou a corromper esse dom. Quando ele se disfarça em anjo de luz, ele não abandona essa tática. Em vez disso, ele usa a luz de forma distorcida para criar uma ilusão de espiritualidade, desviando as pessoas da verdadeira adoração a Deus. Hoje, em muitos cultos, vemos luzes sendo usadas como um recurso central para criar uma atmosfera. Há algo errado nisso? Não necessariamente. A tecnologia pode ser uma ferramenta útil, mas o problema surge quando essas luzes passam a ser o ponto focal. Quando a experiência visual se torna mais importante do que a presença do Espírito Santo, estamos entrando em território perigoso. Na Escritura, a luz é constantemente associada à presença de Deus. No deserto, Deus guiava Israel com uma coluna de fogo durante a noite, um símbolo claro de sua orientação e proteção. No Evangelho de João, Jesus afirma: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas." Essa luz não era apenas física, mas espiritual, iluminando os corações e mentes dos que o seguiam. Agora, compare isso com as luzes artificiais utilizadas em muitos cultos modernos. Essas luzes piscantes e coloridas podem criar um impacto visual impressionante, mas será que elas realmente apontam para Cristo? Ou será que estão distraindo os fiéis, tornando-se o centro das atenções? A adoração genuína é centrada na glória de Deus. Ela é simples, sincera e guiada pelo Espírito Santo. No entanto, quando o sensacionalismo entra, o foco muda. Luzes, fumaça e efeitos visuais
podem impressionar os sentidos, mas eles também podem mascarar uma ausência de profundidade espiritual. Em vez de conduzir os fiéis a uma verdadeira conexão com Deus, esses elementos podem criar uma dependência de estímulos externos para sentir que estão adorando. Jesus nos deu um exemplo de simplicidade em sua adoração. Ele não precisou de shows ou espetáculos para atrair multidões. Sua luz era a verdade de suas palavras e a autenticidade de sua presença. Hoje, em um mundo dominado pela tecnologia, é fácil cair na armadilha de tentar replicar esse impacto espiritual por meios artificiais. O verdadeiro paradoxo está aqui. As luzes que deveriam simbolizar a glória de Deus, muitas vezes criam sombras espirituais. Elas obscurecem a mensagem do Evangelho, desviando o foco para o espetáculo. Satanás utiliza essas sombras para criar uma falsa sensação de espiritualidade. Ele não quer que as pessoas percebam a ausência da verdadeira luz, então ele as mantém distraídas com brilhos temporários. Isaías oferece um aviso poderoso. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Essa inversão é exatamente o que vemos quando a adoração é substituída por entretenimento. Em vez de buscar a face de Deus, muitos buscam uma experiência emocional criada por luzes e sons. A verdadeira luz não precisa de artifícios. Ela transforma vidas, traz arrependimento e aproxima as pessoas de Deus. Para discernir entre a luz divina e as sombras artificiais, precisamos voltar à palavra. A Bíblia nos dá critérios claros. A adoração verdadeira é centrada em Deus, guiada pelo Espírito Santo e baseada na verdade. Você já parou para refletir se as luzes e atmosferas emocionais em certos cultos estão realmente apontando para Cristo? Ou será que elas estão ofuscando a simplicidade do Evangelho? Mas espere, ainda há mais a ser revelado. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em algo ainda mais profundo. Como Satanás não apenas usa luzes e música, mas também manipula nossas emoções para enganar. Como proteger o coração de estímulos que parecem espirituais, mas podem ser apenas ilusões cuidadosamente planejadas. Prepare-se, porque a verdade que está por vir pode mudar completamente a sua forma de enxergar a adoração. As emoções são uma força poderosa e essencial na experiência humana. Elas nos conectam com outros, nos motivam a agir e muitas vezes nos levam a buscar o divino. Mas e se as emoções, em vez de nos aproximarem de Deus, estivessem sendo manipuladas para criar uma ilusão de espiritualidade? O que você está prestes a descobrir vai expor uma das estratégias mais sutis de Satanás para desviar a fé: o uso das emoções como ferramenta de engano dentro da igreja. No Evangelho, vemos como as emoções têm um papel significativo. Durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o povo clamava com entusiasmo: Hosana ao filho de Davi. Mas, poucos dias depois, essas mesmas multidões foram levadas por uma onda de raiva e gritaram: crucifica-o! O que mudou? Certamente não foi a natureza de Jesus, mas o coração do povo, manipulado por líderes religiosos que apelaram a emoções como medo e indignação. Essa dinâmica ainda acontece hoje. No contexto da adoração moderna, as emoções têm sido estrategicamente moldadas para criar momentos que parecem espirituais, mas que podem ser apenas reações passageiras a estímulos externos. Luzes, música e até a forma como um sermão é apresentado são cuidadosamente calibrados para provocar lágrimas, arrepios e outras reações emocionais. Mas será que esses sentimentos estão realmente conectados à presença de Deus ou são fabricados para impressionar? Em sua carta aos Coríntios, Paulo nos adverte que Satanás é astuto e trabalha para enganar os fiéis. Ele sabe que as emoções podem ser um ponto fraco,
Não é difícil imaginar como ele usa elementos aparentemente inofensivos para criar uma falsa sensação de espiritualidade. Quando a música atinge um clímax, as luzes diminuem e o pregador faz uma pausa dramática, é fácil sentir algo. Mas a verdadeira pergunta é: isso veio de Deus ou foi apenas uma resposta aos estímulos cuidadosamente orquestrados? A Bíblia nos mostra que nem toda emoção significa conexão com Deus. No Antigo Testamento, os profetas de Baal gritavam, dançavam e se cortavam, tentando invocar seu Deus. A emoção era intensa, mas não havia verdade por trás dela. Em contraste, Elias simplesmente orou com sinceridade e o fogo do Senhor desceu. Esse contraste nos ensina que Deus não precisa de espetáculos para manifestar sua presença. Ele busca corações sinceros, não reações emocionais fabricadas. A adoração verdadeira é fundamentada na palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Mas quando as emoções se tornam o centro do culto, o perigo é que elas substituam a verdade. As pessoas podem sair de um culto emocionadas, mas se perguntadas sobre a mensagem, muitas vezes não conseguem lembrar. Isso ocorre porque os sentimentos dominaram o momento, ofuscando a profundidade da palavra. Jesus nos dá um exemplo claro de equilíbrio entre emoção e verdade. Ele chorou com Maria e Marta diante da morte de Lázaro, mostrando compaixão e empatia. Mas, ao mesmo tempo, ele permaneceu firme em sua missão, ressuscitando Lázaro com autoridade divina. Suas emoções estavam alinhadas com a verdade, nunca governando suas ações. Hoje, muitos cultos focam em criar momentos de emoção intensa, mas será que esses momentos estão alinhados com a verdade de Deus? Será que estamos permitindo que nossos corações sejam guiados pelo Espírito Santo? Ou estamos sendo levados por sentimentos momentâneos que se dissipam rapidamente? Satanás entende que as emoções podem ser um caminho direto para manipular a fé. Ele usou essa estratégia ao tentar Jesus no deserto, oferecendo-lhe glória e poder imediato. Era uma tentação apelativa, mas Jesus respondeu com a verdade da palavra de Deus. Esse é o nosso exemplo. As emoções nunca devem substituir o fundamento da verdade. Como podemos garantir que nossas emoções estão sendo guiadas pelo Espírito Santo e não manipuladas? A resposta está no discernimento espiritual. Devemos perguntar: a música e a atmosfera estão apontando para Deus ou estão nos distraindo dele? A mensagem está sendo transformadora ou estamos apenas sendo entretidos? A verdadeira adoração produz frutos que permanecem. Ela transforma vidas, traz arrependimento e nos aproxima do coração de Deus. Emoções podem fazer parte desse processo, mas nunca devem ser o foco principal. Se a presença de Deus não é suficiente sem luzes e música, então precisamos reavaliar a base de nossa fé. Agora, reflita. Será que você já confundiu uma experiência emocional com uma conexão espiritual genuína? Como podemos nos proteger dessas armadilhas e garantir que nossa adoração seja centrada em Deus? Adoração verdadeira é mais do que palavras ou gestos. É uma conexão profunda entre o Criador e a criatura. Mas como saber se estamos adorando de maneira que agrada a Deus? Essa pergunta é respondida diretamente por Jesus no Evangelho de João, quando ele declara: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura. Essa frase carrega um chamado, uma exigência e uma promessa. Porém, entender o que significa adorar em espírito e em verdade é essencial para discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Imagine uma mulher samaritana, marginalizada por sua própria comunidade, se aproximando de um poço em um dia comum. Ela não esperava encontrar ali um homem judeu, muito menos alguém que pudesse transformar completamente sua visão sobre adoração.
Jesus, ao falar com ela, desmontou toda uma tradição baseada em lugares e rituais. Ele explicou que não é o templo em Jerusalém ou o Monte Gerizim que define a adoração verdadeira, mas a condição do coração e a orientação do Espírito Santo. O que significa adorar em espírito? Adorar em espírito significa ir além do físico, do visível. Não se trata apenas de rituais externos ou de estar presente em um local específico. É uma adoração que nasce do íntimo, onde nosso espírito se conecta diretamente ao Espírito de Deus. Paulo, em suas cartas, reforça isso ao dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, guiando-nos em toda a verdade. Adorar em espírito é permitir que o Espírito Santo seja o centro da nossa experiência de louvor. Isso significa que a verdadeira adoração não depende de performances, músicas ou luzes, mas de uma entrega total a Deus. É como Davi declarou nos Salmos: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." Um coração puro é essencial para que o Espírito Santo habite em nós e nos conduza à adoração que agrada ao Pai. O que significa adorar em verdade? Adorar em verdade é ancorar nossa adoração na palavra de Deus, que é a própria verdade. Jesus afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Isso significa que toda adoração genuína aponta para Ele, exaltando sua obra redentora e seu caráter perfeito. Satanás, por outro lado, tenta distorcer a verdade, usando falsos ensinamentos, letras de músicas superficiais e práticas que parecem espirituais, mas estão desconectadas das Escrituras. Quando adoramos em verdade, estamos fundamentados no que Deus revelou em sua palavra. Isso nos protege contra o engano, porque a Bíblia é o padrão pelo qual todas as práticas devem ser avaliadas. Sem a verdade como guia, a adoração pode facilmente se tornar um espetáculo vazio, ou pior, uma oferta aceita pelo inimigo em vez de Deus. No Antigo Testamento, vemos inúmeros exemplos de falsa adoração. O bezerro de ouro, feito pelos israelitas no deserto, é um dos casos mais emblemáticos. A música e as danças em torno do ídolo não agradaram a Deus, mesmo que o povo achasse que estava celebrando algo espiritual. Isso nos ensina que nem toda adoração que parece sincera é aceita por Deus. Quando falta o espírito de entrega e a verdade da palavra, a adoração não passa de um gesto vazio. Nos dias de hoje, isso se reflete em práticas onde o foco está mais na experiência emocional ou nos elementos visuais do que na conexão com Deus. Jesus nos chama para adorar de forma genuína, colocando nosso coração e mente totalmente voltados para Ele, em um louvor que não depende de aparências ou performances. Quando Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele está nos oferecendo algo extraordinário. Deus não busca perfeição, mas sinceridade. Ele quer um coração quebrantado, um espírito que reconhece sua soberania e uma mente focada na sua verdade. Adorar assim nos coloca diretamente na presença do Pai, permitindo que Ele transforme nossas vidas. Mas a questão permanece. Será que estamos prontos para responder a esse chamado? Estamos dispostos a abandonar o que é superficial e buscar uma adoração que realmente agrada a Deus? A verdadeira adoração não é definida pelo volume da música, pela grandiosidade de uma produção ou pela habilidade vocal de quem lidera o louvor. Deus não está em busca de performances impecáveis, mas de corações sinceros que desejam exaltá-lo. Quando falamos sobre as características de um louvor que agrada a Deus, precisamos voltar ao fundamento que Ele mesmo nos deu, sua palavra. É ali que encontramos os princípios que devem guiar cada cântico e cada ato de adoração. Primeiramente, um louvor que agrada a Deus é centrado nele. Isso significa que Ele é o foco principal de tudo o que acontece.
As letras das músicas, as intenções do coração e até a atmosfera criada devem apontar para a glória de Deus, não para os talentos ou habilidades humanas. Em Salmos está escrito: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Quando o louvor é verdadeiramente centrado em Deus, ele exalta sua santidade, sua bondade e sua majestade. Outro aspecto essencial é a sinceridade. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou melodias bem executadas se elas não forem acompanhadas de um coração sincero. Jesus advertiu que muitos o honram com os lábios, mas seus corações estão longe dele. Um louvor genuíno é aquele que nasce de uma entrega verdadeira, de um coração que reconhece sua total dependência de Deus e deseja exaltá-lo com integridade. Além disso, o louvor que agrada a Deus é fundamentado na sua palavra. As músicas devem refletir verdades bíblicas, exaltando quem Deus é e o que Ele fez por nós. Letras que estão alinhadas às Escrituras não apenas exaltam a Deus, mas também edificam a igreja, ensinando e reafirmando a fé. O apóstolo Paulo, em Colossenses, nos incentiva: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Outra característica importante é a humildade. Um louvor que agrada a Deus nunca busca exaltar o cantor, a banda ou o líder. Pelo contrário, ele leva a congregação a esquecer de si mesma e a se concentrar inteiramente no Senhor. A verdadeira adoração é um ato de rendição, onde o adorador deixa de lado suas preocupações, seu orgulho e suas ambições para colocar Deus em primeiro lugar. Também precisamos falar da simplicidade. Não confunda isso com falta de excelência. A Bíblia nos ensina a oferecer o melhor a Deus. Mas simplicidade significa que o louvor não precisa de artifícios para ser eficaz. Não são as luzes, os efeitos sonoros ou a produção elaborada que tornam um louvor aceitável a Deus, mas a presença do Espírito Santo e a autenticidade do coração que o oferece. Um louvor que agrada a Deus também é transformador. Ele não apenas emociona, mas leva os adoradores a um encontro com Deus, que resulta em mudança de vida. É impossível estar na presença de Deus e sair do mesmo jeito. Quando um louvor agrada a Deus, ele conduz os corações a arrependimento, gratidão e renovação espiritual. Por fim, um louvor que agrada a Deus é coletivo e comunitário. Embora a adoração pessoal seja vital, o louvor congregacional reflete o corpo de Cristo unido para exaltar seu nome. Quando nos reunimos para louvar, mostramos ao mundo a beleza da unidade em Cristo, declarando que Ele é o centro de tudo. Agora, reflita. O louvor que você tem oferecido a Deus reflete essas características. Ele é centrado na glória dele, sincero e fundamentado na palavra. Ou está mais preocupado em agradar ao público e impressionar? Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e isso inclui oferecer um louvor que realmente o agrada. Lembre-se, o que Deus busca não é perfeição técnica, mas um coração sincero e uma adoração que nasce da verdade. Bom, gostaria muito de permanecer mais tempo aqui com você, mas se continuarmos, este vídeo vai ficar muito longo. Ainda há muito para explorarmos sobre este assunto, como, por exemplo, quais são os sinais claros de uma adoração que desagrada a Deus e engana os fiéis? Ou ainda, como identificar se um líder religioso está usando a adoração como ferramenta de manipulação? E quem sabe, como proteger sua família dos enganos espirituais que se infiltram nas igrejas modernas? Me fale aqui nos comentários se você deseja que eu traga mais vídeos aprofundando ainda mais esse tema. Eu passo meses estudando cada detalhe para garantir que o conteúdo deste canal seja claro, direto
e, acima de tudo, fiel à palavra de Deus. Este canal foi criado com um propósito muito claro: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te afastando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Aqui, cada tema é tratado com seriedade e profundo respeito pela verdade bíblica, para que você não tenha dúvidas sobre o que Deus realmente espera de nós. Memorize o nome e a foto de perfil deste canal. Não permita que ele se perca entre outros canais, que muitas vezes apresentam interpretações distorcidas e acabam afastando as pessoas ainda mais dos braços de Deus. Este é o lugar onde a verdade reina, sempre provada dentro da própria Escritura, e onde você será equipado para enfrentar os enganos que o inimigo tenta plantar no coração dos fiéis. Confira agora mesmo se já está inscrito no canal. Se ainda não está, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todos os próximos vídeos. Assim, você terá acesso contínuo a estudos profundos, apresentados de forma simples e descomplicada, que vão fortalecer sua fé e te ajudar a crescer no conhecimento da palavra. Deixe nos comentários se este estudo foi esclarecedor para você. Quero saber como posso te ajudar ainda mais a entender os ensinamentos da Bíblia. Este espaço é seu. E meu compromisso é estar aqui para te apoiar nessa caminhada espiritual. Faça deste canal o seu meio diário de comunhão com Deus. Reúna sua família, escolha um vídeo e juntos explorem a verdade divina. Meu compromisso aqui é combater os falsos ensinamentos bíblicos e oferecer a você o conhecimento que liberta. E com a ajuda do Espírito Santo, você também poderá levar a verdade para outras pessoas, apontando o caminho da salvação. Que Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça, cada vídeo é uma nova oportunidade de aprender, crescer e se aproximar mais de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.